Tudo bem com vocês aí? Tudo em paz? Vamos bater um papo hoje a respeito de cadastro reserva em concursos públicos, crianças. Algumas pessoas me mandam um e-mail preocupados com um assunto que já se reitera, né? Já há um bom tempo, que é a questão do cadastro reserva, né? Muitos alunos, como essa questão do cadastro reserva é tecnicamente nova, né? Ela veio depois dizer assim, dos tumultos dos concursos, depois daquela fase em que os concursos tiveram alguns tumultos ali por volta de 2013, 14. Então, ela não é um assunto muito bem resolvido para os concurseiros. A maioria dos concurseiros não se adaptou ao formato de concurso que tem na sua inscrição do edital, não vem o número de vagas, vem lá cadastro reserva para o órgão tal, ou para a fundação, ou cadastro reserva para a prefeitura e tal. Você já pegou algum concurso sobre esse prisma, né? Que o edital trazia, ao invés de apresentar um número de vagas, o edital começou a apresentar cadastro reserva. Os últimos concursos públicos federais seguiram essa linha, ainda ali no governo da Dilma, se não me engano, né? Já estavam seguindo a linha de não apresentar o número de vagas que tinha. Já fazia esse desenho jurídico, né? Porque nós precisamos entender o que é essa história do cadastro reserva, porque o cadastro reserva não é uma questão de concurso público, mas é uma questão jurídica. Nós vivemos um momento de uma adaptação jurídica, ali por volta de 2010, e foi necessário que os advogados públicos, os advogados que lidavam com a administração pública, encontrassem uma solução para um problema que foi criado de dois lados. Mas vamos tentar entender isso de forma muito clara, né? Você tem a lei chamada Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei 101/2000, Lei Complementar 101/2000, que ela vem e estabelece limite de gastos com funcionários públicos, né? A Lei de Responsabilidade Fiscal trouxe os limites de gasto para que o gestor da administração pública conseguisse soltar o edital de um concurso público. Ele tem que seguir todos os trâmites da Lei de Responsabilidade Fiscal, o que tornou muito complicado conseguir a aprovação de um concurso público a partir de 2000. Ora, nós tínhamos uma liberdade, eu vou abrir um concurso público, porque eu tenho 10 vagas, eu tenho 30 vagas, eu tenho 20 vagas, eu vou abrir um concurso público e abrir o concurso, né? Tem validade de até 2 anos, prorrogável também por até 2 anos, e aí era baseado só na Constituição Federal. Quando surge a Lei de Responsabilidade Fiscal, ela travou, ela disse assim, você só pode gastar um teto com funcionário público, você tem um limite de gasto com funcionário público ligado à receita corrente líquida, seja do município, seja a questão, seja ligada à autarquia, à União, fundação, ou o próprio Estado. Então, você passa a ter um limite de gasto com o funcionário público. O que aconteceu com esse limite de gasto dos funcionários públicos? Quando eu vou soltar o edital de um concurso público, eu preciso comprovar para o Tribunal de Contas que esse concurso público vai ter um impacto orçamentário para 2 anos. Qual é o impacto orçamentário que ele vai ter? A contratação desses servidores vai criar um impacto orçamentário, qual é o custo disso, de onde vai vir o dinheiro para pagar esses funcionários públicos que vão ser contratados. Então, você passa a ter, na Lei de Responsabilidade Fiscal, uma certa burocracia para conseguir aprovar concurso. Já era complicado, porque quem cria o cargo é a lei, e a lei saía do Legislativo. Então, você manda uma lei para a Câmara, dizendo, olha, eu preciso de 10 funcionários no setor. A Câmara faz a lei, eu mando o projeto, a Câmara transforma o projeto em lei,
devolve para o executivo dizendo, ó, você tem 10 cargos vagos agora, criado pela lei número tal. Ah, então vamos abrir um concurso público. Então já tinha que passar pela Câmara para poder conseguir abrir novas vagas, para conseguir novas vagas. Mas você também tinha aquelas vagas que eram remanescentes de aposentadoria, de exoneração, de demissão de funcionários que saíram. Então, você tem duas possibilidades de preenchimento de vaga. Ou a vaga foi criada recentemente, por uma lei, ou essa vaga ela é fruto de algo remanescente. Por exemplo, a exoneração ou a aposentadoria. Nós temos muita aposentadoria na administração pública. O que acontece? Quando a lei de responsabilidade fiscal entrou em vigor, ela passou a exigir um critério muito complexo para os juristas da administração pública, no sentido de que o concurso não fosse declarado nulo posteriormente pelo Tribunal de Contas. E muitos foram, viu? O Tribunal de Contas declarou a nulidade de vários concursos públicos que não seguiram a regra da lei de responsabilidade fiscal. E entre essas regras, havia necessidade de uma declaração da autoridade dizendo que aquele concurso era compatível com o impacto orçamentário que ele causaria e com a arrecadação do município. Então, você tinha que ter uma declaração do prefeito dizendo que ele assume a responsabilidade de que aquele concurso está compatível com o orçamento que ele tem, que o impacto orçamentário será absorvido de forma passiva e tranquila para a prefeitura e que não haverá possibilidade de estourar o teto de gastos com o funcionário público. Se essa declaração do prefeito fosse uma declaração que posteriormente se comprovasse não verdadeira, ele poderia sofrer até uma improbidade administrativa e o concurso poderia vir a ser anulado. Diante dessa situação, os juristas encontraram uma solução. Primeira, ora, se eu crio um concurso público e digo que não sei quantas vagas eu tenho, eu digo é apenas um cadastro reserva, eu não tenho que declarar qual é o impacto orçamentário, porque eu não vou dizer quantos eu vou contratar, eu não tenho que fazer toda a burocracia da lei de responsabilidade fiscal, facilitou muito, porque eu não vou dizer quantos eu vou contratar, eu não vou dizer quantos estão vagos. Primeiro problema. Segundo problema, muitos concursos são realizados ainda hoje para 5 vagas e chamam 50. Eu já vi de 6 vagas, eu já vi um tribunal chamar 1.000 pessoas para um concurso de 14 vagas. Eu já vi de 6 vagas chamarem 114. Muitas vezes o concurso faz uma previsão de 10 vagas e no período de validade do concurso você tem 100 aposentadorias. Ou você tem 50 aposentadorias e 50 vagas criadas novas pelo Poder Legislativo. E aí, você pode preencher essas vagas utilizando o remanescente do concurso. Quanto a isso, não tinha problema. O problema para a administração pública, olhando do prisma do administrador, era que, quando ele declarava, eu tenho 10 vagas e vou abrir concurso, ele tinha que chamar as 10 pessoas. Quando chegava lá no nono, ele tinha estourado o teto do gasto da lei de responsabilidade fiscal. Aí ele não podia chamar aquela pessoa. A pessoa entrava na justiça para ser chamada. Quantas ações judiciais ocorreram nesse período? Muitas ações judiciais de pessoas aprovadas em concurso público. A prefeitura precisava chamar, o Estado precisa chamar, mas não pode, porque está estourando o teto de gastos com funcionário público. Então, tem que jurisdicionalizar, e a coisa vai para a justiça, e aí ela é decidida nos tribunais, como a gente tem visto aí. Aí a justiça fala, bom, você fez concurso para 10 vagas, você tem que chamar 10 pessoas. Se o cara passou, ele tem que tomar posse. E aí dava posse para o sujeito. Então, você anuncia a quantidade de vagas que você tem, você gera para a administração pública a obrigação de chamar aquelas vagas dentro do prazo de validade do concurso. Porém, como é uma via de mão dupla, quando ele chamou aqueles 10 que estavam na lista, ele já pode fazer um novo concurso. Ele já está liberado para fazer um novo concurso. Por quê?
Em tese, esse concurso acabou. Ele criou um concurso para 10 vagas, chamou 10 pessoas, em tese ele está liberado. Ele não teria que seguir a lista. Por outro lado, quando ele anuncia que é cadastro reserva, ele não precisa passar pela burocracia da lei de responsabilidade fiscal, ele não tem a obrigação de chamar você, caso ele não tenha orçamento para chamar, mas ele pode chamar durante o período de 2 anos e até 4, quantos ele quiser chamar. Ele pode chamar a lista toda do cadastro reserva. E isso é o mais curioso dessa história, é que quando o cadastro reserva se tornou uma solução para os advogados públicos, para os procuradores, resolveu o problema da administração pública, não tendo que comprovar o impacto orçamentário e não tendo a obrigação de chamar, ocorreu um fenômeno curioso, um fenômeno muito curioso que foi: a administração pública passou a chamar mais gente. Ao invés de chamar aqueles 5, 6 que ela tinha na lista, ela começou a ter prazo para pensar em elaborar um plano de quantas pessoas ela precisava, e conforme iam aposentando pessoas, ela ia trazendo gente para dentro. E a lista de cadastro de reserva tem andado mais rápido do que andavam as listas de vagas determinadas. E garante que, se o prefeito for trocado, ele não vai criar um novo concurso quando acabar aquelas 8 vagas. Ele vai seguir o cadastro reserva, porque enquanto tiver no prazo de validade, ele tem que usar o cadastro reserva. Ele não pode abrir um novo concurso. Por quê? O prefeito anterior fez uma lista de cadastro de reserva com prazo de validade de 2 anos. Ele não pode escapar dela. Ele é obrigado a usar aquela lista por 2 anos, até acabar o prazo de validade do concurso, que para o concurseiro é muito mais interessante. Então, o motivo dos concursos terem trazido o cadastro reserva foi uma solução jurídica para não dar a obrigação de ter que convocar as pessoas que estavam na lista e para não ter que passar por toda a burocracia da lei de responsabilidade fiscal. Esse foi o motivo. Então, o motivo foi meramente jurídico. Porém, para os concurseiros, se tornou vantajoso. Eu estou na lista de cadastro reserva, eu consigo descobrir quantas pessoas a administração vai chamar, porque basta você ir até o departamento pessoal e você sabe qual é a tendência, olhando para os concursos anteriores, ou procurando mesmo o departamento pessoal daquele órgão, você sabe quantas pessoas eles têm em mira, e se surgirem vaga no período de 2 anos ou até 4, você será chamado. O concurso não vai acabar com a chamada de 5 ou 6. Eu prefiro um concurso, cadastro reserva, que eu deixo na mão da administração pública a possibilidade de me chamar, a um concurso com 10 vagas, 6, 8 vagas, por exemplo. Porque eu sei que acabando aquelas 10 ou 8 vagas, eles não têm mais a obrigação de me chamar. Eles não têm mais a obrigação de me chamar por tempo nenhum. Eles simplesmente vão me abandonar. Eles vão chamar se for conveniente para eles, se eles estiverem precisando de funcionário. Por outro lado, um concurso, quando ele traz cadastro reserva, eu tenho um prazo maior para ser chamado. O que se tornou muito interessante para os concurseiros. Até porque, como eu disse para você, toda a administração pública que optou por cadastro reserva chamou mais do que aqueles concursos que tinha quantidade de cargos determinada. Então, vou deixar claro isso para vocês. Não se iludam com a ideia de que cadastro reserva é pior ou diferente de concurso com vaga determinada. Cadastro reserva é vantajoso. Pra vocês terem uma ideia, aconteceu uma coisa muito interessante. Teve um estado aqui, brasileiro, que criou uma lista de cadastro reserva para a Polícia Militar. Estou olhando aqui na lista aqui, tudo bem aqui, do YouTube. Hein? Criou uma lista de cadastro reserva para a Polícia Militar, o Estado brasileiro. E aí, o que aconteceu? Eles chamaram 700 policiais militares. Dos 700, 500 deles tomaram posse, 200 não tomaram posse. Ou porque não passaram no psicotécnico, exame médico, ou porque não quiseram tomar posse.
A Secretaria de Segurança falou, para mim deu, eu estou com 500. Aqueles 200 que estavam na lista aguardando falaram, não, nós queremos entrar, porque você chamou 700 e só 500 vão tomar posse. Foram parar na Justiça. O Superior Tribunal de Justiça falou o seguinte, olha, se ela chamou 700, porque ela precisa de 700. A lista de cadastro reserva se destina a preencher a quantidade que é necessário. Vocês vão ter que chamar os 700. Tiveram que chamar mais 200. Então, a lista de cadastro reserva, ela está relacionada à necessidade da administração pública. O momento em que ela expôs a necessidade, que era de 700 policiais militares, ela foi obrigada a contratar os 700 policiais militares. Não é o Estado de São Paulo, porque o Estado de São Paulo não trabalha da mesma forma, mas ocorreu, os tribunais já se manifestaram nesse sentido. Então, para deixar claro para você, você que está estudando para concurso, está preocupado se vai sair o número de vagas ou se vai sair cadastro reserva, entenda que isso não é apenas uma solução jurídica, uma solução que foi criada para evitar problemas para a administração pública, na obrigação de chamar quando não pode, por exemplo, e na burocracia da lei de responsabilidade fiscal. Mas que isso não muda, a quantidade de vagas está lá. A gente sabe que vai chamar e pode chamar muito mais. Pode chamar muito mais pessoas, porque ele não fica limitado àquela quantidade que ele havia previsto no edital. Então, eu, particularmente, acho ótimo o concurso cadastro reserva, porque se surgirem 200 vagas no decorrer de 2 anos, você tiver na lista, você vai ser chamado. Tudo bem? Então, alunos, vocês que estão assistindo a aula, aproveitem para ver esta aula durante a semana e lembre-se, meu e-mail é professoralexandre@legescursos.com.br. Então, se tiverem dúvida, entre em contato comigo que a gente volta a conversar. Só para esclarecer, a aula de hoje foi para dizer para você, se é cadastro reserva ou se estabelecer o número de vaga, não muda nada. Eles vão preencher a quantidade de vagas que eles têm para preencher. A vantagem de ser cadastro reserva é que o concurso tem uma lista que fica lá por mais tempo. Até o final da validade do concurso, aquela lista vai ser usada. E isso pode ser muito vantajoso para você. Tudo bem? Grande abraço, boa semana, fiquem com Deus e se cuidem. Vamos estudar!